Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Zuli e sou seu professor de matemática. Hoje nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. Bom, a geometria plana ou euclidiana é uma área da matemática que estuda as figuras planas. Essas figuras planas são aquelas que possuem comprimento e largura, ou seja, são figuras bidimensionais. Elas têm apenas duas medidas, beleza? As áreas das figuras planas medem o tamanho de uma superfície de uma figura, ou seja, uma região. Então é comum você, de repente, estar assistindo um jornal e ver que, hoje com a questão da devastação das queimadas, ver que eles compararem a áreas de futebol. O Pantanal já queimou 3 campos de futebol. O que é isso? Uma região, uma superfície. Bom, como que a gente aprende a calcular a área? Ou seja, fazendo atividade, beleza? Olha lá, eu trouxe para você hoje uma questão do Enem de 2018. Ele fala assim: uma pessoa possui um terreno em forma de pentágono. O que é um pentágono? 5 lados. Uma figura plana com 5 lados. Como está ilustrado na figura? Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e ela é paralela ao lado BC, que mede 29 metros. A distância do ponto B a AD é de 8 metros e a distância do ponto E até a reta AD é de 20 metros. Ele quer saber a área em metros quadrados desse terreno. Bom, a gente não tem nenhuma formulazinha para calcular aí, a área de um pentágono, ainda mais um pentágono que é irregular. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai dar um jeitinho de dividir essa figura em alguma figura que a gente consiga calcular, que a gente já tenha uma formulazinha prévia, beleza? Vamos pegar um espaço aqui, ó. Vamos pegar e vamos separar a figura aqui, ó. Primeira coisa, ele falou para mim que a diagonal AD, essa retinha que eu estou pintando de azul para você, ó, mede 50 metros. Ele também falou que BC, que é paralela a AD, mede exatamente 29 metros. Ele disse para mim que a distância de B até a reta AD é de exatamente 8 metros. Agora pensa um pouquinho comigo. Se a distância do ponto B até a reta, até a reta AD é 8 metros, a distância é a parte mais curta que eu tenho entre dois pontos. Quer dizer que essa reta, o 8 metros laranjinha, vai fazer com o azul um ângulo de 90. Como as retas AD e BC são paralelas, então eu posso tanto pôr o ângulo de 90 aqui, como posso pôr o ângulo de 90 ali em cima, ó, certo? Bom, repara que figura que eu formou aqui em cima, um quadrilátero. Como que é o nome desse quadrilátero? O nome desse quadrilátero é um trapézio. Eu consigo calcular a área de um trapézio. Como? Pegando a base maior, somando com a base menor, multiplicando pela altura e dividindo por 2. Agora, a figura que sobrou embaixo, que figura que é? Um triângulo. Repara que a base desse triângulo é 50. A altura, ou seja, o ponto mais alto que eu tenho desse triângulo, ele me disse que é a distância de E até a reta D. Essa distância é de exatamente 20 metros. Então, você observa que eu tenho duas figuras geométricas planas aqui. Ou seja, lembrando que aqui é um ângulozinho de 90, porque é a distância entre as duas retas. Então, eu tenho um trapézio, que eu pintei aqui para você de preto, e um triângulozinho que eu vou pintar agora para você de exatamente azul. Beleza? A área total desse pentágono é a soma da área do trapézio com a área do triângulo. Vamos lá? Ó, área, no nosso caso, a área total é a área do trapézio mais a área do triângulo. Como que eu calculo a área de um trapézio? Pego a base maior, vou somar com a base menor, vou multiplicar isso pela altura e dividir por 2. É como se eu estivesse achando o meio, o ponto médio, exatamente, vamos dizer assim, a reta, a medida média que eu tenho aqui desse pentágono. Por isso que eu tenho que dividir por 2. O triângulo, do triângulo está de ponta cabeça, eu vou pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. São formulazinhas que você precisa saber para o Enem. Vamos substituir, ó. Eu tenho lá, repara só, meu B maiúsculo. Quem é meu B maiúsculo? É o 50, ó, essa medida que eu tenho aqui. Agora, quem é meu B minúsculo? 29.
ou seja, a reta que está paralela lá no trapézio. Quem é o 8? É a minha altura. A altura não, né? A altura do trapézio. Minha não. Ó, o que mais que a gente tem? Que a base do triângulo é a mesma base maior, tá ok? Do nosso trapézio. E a altura do nosso triângulo é 20. Bom, eu pegando 50 mais 29, vai me dar 79. Multiplicando por 8, eu tenho 632 dividido por 2. E 50 vezes o 20 é 1000. 1000 dividido por 2. 632 dividido por 2 vai me dar exatamente 316. E 1000 dividido por 2 é 500. 316 mais 500, 816. Quer dizer que essa área que eu procuro é exatamente 816 metros quadrados. Marca a resposta e vai ser feliz. Vamos lá. Não foi fácil? O que você precisava fazer? Precisava dividir esse pentágono em figuras na qual você conhece para poder resolver. No caso nosso, a área de um trapézio e a área de um triângulo. Grava as formulazinhas porque é sempre necessário, beleza? Vamos ver mais uma? Vamos lá. Agora eu tenho uma questão de 2017. A questão do Enem de 2017 ele faz o seguinte. Ele diz que a figura traz o esboço de uma planta baixa de uma residência. Algumas medidas internas dos cômodos estão indicadas. A espessura de cada parede externa da casa mede 0,20 metros. E a das paredes internas medem 0,10 metros. Sabendo que a localidade onde se encontra este imóvel, o Imposto Predial Territorial Urbano, o conhecido IPTU, é calculado conforme a área construída da residência. Neste cálculo, são cobrados R$ 4,00 por cada metro quadrado de área construída. O valor do IPTU deste imóvel em real é... Bom, olha para essa figura. O que a gente tem aí? Vamos dar uma separadinha para a gente pegar um espaço. A figura que a gente tem no total é a área de um retângulo. Vamos lá, é a área de um retângulo. A área de um retângulo, eu pego a base e vou multiplicar pela altura, beleza? Bom, mas vamos dar uma olhadinha. Quanto que mede, no caso, a nossa base? E quanto mede a nossa altura? Olha lá, primeira coisa que eu não posso esquecer é medir as paredes externas e também as internas, beleza? Vamos ver, primeira coisa, a parede, é a primeira parede que eu tenho, é uma parede externa, ela mede 0,20, está ali, O comprimento dessa cozinha, ele falou para mim que é 3. Aí eu tenho uma parede interna, tá vendo? Dividindo a cozinha e o quarto B. Vamos lá. Acontece que essa parede interna, ela mede 0,10 metros, beleza? E aí o meu quarto B mede também 3 metros, tá lá? E a nossa parede, por último aqui, a nossa parede externa mede 0,24 metros. Quer dizer que quando eu pegar 0,20 mais 3, mais 0,10, mais 3, mais 0,20, vai me dar um total de 6,5 metros. Eu acabei de descobrir que a base mede exatamente 6,5. Vamos ver a altura? Olha lá. Primeira coisa, a parede externa. A parede externa mede 0,20. Mais o quê? Mais o quarto A. Quanto que mede o quarto A? O quarto A, ele mede 4,4. Aí eu tenho uma parede que divide o quarto A com o banheiro. Essa parede é uma parede interna, então ela tem exatamente 0,10. Aí eu tenho a largura do banheiro, que ele está mostrando ali para mim que é exatamente 2 metros, beleza? E tenho outra parede, que vai separar o banheiro do quarto B, que é de 0,10 metros. Aí eu tenho a questão do quarto B. Ele não me deu medida, mas se você olhar lá na cozinha, certo? Ele me deu que a medida é de 4 metros. Então o do quarto também é, certo? Eu tenho o mesmo tamanho. Acontece que eu tenho mais a parede ainda, a parede externa, que é de 0,20 metros. Beleza? Somando tudo isso, repara, eu vou encontrar o quê? Eu tenho um valor de 11 metros. Somando 0,20 mais o 4,4 mais o 0,10 mais o 2 mais o 0,10 mais o 4 mais 0,20, 11. Olha que facilidade que eu tenho. Presta bem atenção.
Poxa, para mim pegar a área, basta eu pegar o 6,5 e multiplicar por 11. Toda vez que você multiplicar por 11, é a maior babada que tem, certo? Ó, pensa que é 65 vezes 11. Então, o que você vai fazer? Vai pôr o 6 e depois vai pôr o 5. Quem que vai no meio do 6 e do 5? A soma dos dois. Quanto que é 6 mais 5? É 11. Deixa 1 e coloca 1 lá em cima. Ficou meio confuso? Mas vai ver que logo eu vou mostrar um macete para você ao vivo quando estiver bolão, beleza? Ó, 6,5 vezes 11 vai me dar exatamente 71,5 metros quadrados. Essa é a área da casa. Porém, a gente não respondeu o exercício, né? A atividade, no caso, nessa questão do Enem, ele fala que o IPTU é cobrado R$ 4,00 por metro quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 71,5 e vou multiplicar por 4. Vamos lá? 4 vezes 5 é 20. Deixa o 0 e vai o 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, são 6. Opa, tá lá. 4 vezes o 7, 28. Tem uma casa depois da vírgula. Vem aqui, ó, coloca uma casa depois da vírgula. Mas isso é dinheiro. Então, ó, põe o 0 aí. Então, resposta. Quanto que eu vou pagar de IPTU nessa casa? Vou pagar R$ 286. Marca a resposta e corre para o abraço. Beleza? Tá aí mais uma questão que você papou no Enem. Vamos ver mais uma? Olha lá, ó. Enem de 2013. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetros. Poxa, essas placas são vendidas em caixa com N unidades e, na caixa, é especificada a área máxima S, que pode ser coberta por N placas. É muito, fala aí, é muito X, muito N, não é? Muito S para uma cabeça só. É uma questão considerada fácil, mas, no entanto, ele complicou um pouquinho para você. E não é tão difícil assim, ó. Vamos pensar um pouquinho? Devido à demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados da sua placa e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Bom, às vezes é o tipo de questão que você olha, não tem número nenhum, você já vai lá, né? Próxima. Não, é uma questão fácil. Pensa um pouquinho. As placas antes, vamos falar assim, ó, o antes e o depois, beleza? Antes eu tinha as placas de lado Y. Poxa, beleza. E agora? Agora ela triplicou. Agora ela é 3 vezes o Y, ou seja, 3Y. Qual que é a área da placa antes? A área da placa antes era Y vezes Y, Y ao quadrado. E agora? Qual que é a área da placa? Agora é 9Y ao quadrado. Por quê? É 3Y vezes 3Y. Elas são quadradas, beleza? E aí, ó, 3Y vezes 3Y, 9Y ao quadrado. Antes, o que a gente tinha? A gente tinha quantidade de placas de y ao quadrado, era um n. Agora repara, qual a diferença da área da placa antes e depois? Ah, eu tenho um 9 multiplicando, não é? Acontece que antes eu tinha cabia exatamente n placas. E agora? Vão caber quantas? Qual o valor que vai caber? Qual que é esse x? Poxa, só você pensar um pouquinho, ó. Quantidade de placas de 9y ao quadrado. Basta você pegar o n e dividir por 9. Olha lá, ó. Tá multiplicando, vou passar ele... Desculpa, tá multiplicando, vou passar ele dividindo. Por quê? Pensa um pouquinho comigo. O que a gente tem? Que essa área coberta S, ela não alterou. Se ela não alterou, ela vai continuar a mesma coisa. Se antes eu colocava exatamente 90, agora eu só vou colocar 10. Porque a área das placas simplesmente triplicaram. Beleza? Ó, marca a resposta e nem doeu também. Vamos para o próximo. Enem de 2016. No Enem de 2016 ele fala assim: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida para cada filho. Um dos terrenos visitados está demarcado e, embora não tenha formato convencional, como se observa na figura B, ele fala que agradou o filho mais velho e por isso ele foi comprado.
O filho mais novo possui um projeto, tá, arquitetônico de uma casa que ele quer construir. Mas, para isso, ele precisa de um terreno na forma retangular, tá, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Está lá explicado para você, ó. A minha largura é x, então meu comprimento é x mais 7. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno cujas medidas em metros, né, de comprimento e largura sejam iguais a, respectivamente, A. Detalhe para você. Nessa questão, tem um errinho, né, um detalhe, mas que não impede da questão ser validada. Tá? Não cabe, não acredito que ela cabe à anulação. Já a gente vai resolver e vai ver o porquê, o errinho, beleza? Primeira coisa, vamos pegar um espaço aqui, né? Para a gente colocar e poder calcular. Esse terreno da figura A tem que ter o mesmo metro quadrado da figura B. Então, a primeira coisa que eu preciso é achar quanto que mede a área da figura B. Só que repara a figura B. Não é uma figura convencional. Então, o que nós vamos fazer? Vamos transformá-la em figuras que a gente conhece. Como? Vou dividir aqui, ó, bem a fazer aquela retinha. O que eu tenho? Eu tenho dois triângulos retângulos. Repara que eu tenho um triângulo retângulo de lados, né, de catetos, vamos falar assim, 15 e 15. Eu tenho um outro triângulo retângulo, que é esse pequenininho, que mede, um cateto mede 3 e outro cateto mede 21. Eu posso calcular a área dos dois. A soma da área desses dois triângulos vai me dar a área desse quadrilátero, vamos dizer aí, beleza? Vamos lá comigo, ó. Primeira coisa, é a área do B, a área da figura B, é a área do triângulo maior mais do triângulo menor. Tranquilo? Qual que é a área? Como que eu calculo a área do triângulo maior? Base vezes altura dividido por 2. E do menor? Também. É um triângulo retângulo, é um triângulo convencional, vamos lá que é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, vamos substituir? Do maior, o maior, a base mede 15 e a altura também mede 15. Como é que eu sei? Olha o ângulozinho de 90 lá. Opa, e do menor? A base mede 3 e a altura, no caso nosso, mede 21. Só que 15 vezes 15 é 225. Então, eu tenho 225 dividido por 2 e eu tenho 3 vezes 21, que 3 vezes 21 dá 63 dividido por 2. Quando a gente somar isso, né, vai me dar 112,5 mais 31,5, que me dá exatamente a área de 144 metros quadrados. Pronto, chegou aqui, eu já podia ter matado a questão. Já sei a resposta, mas, vamos lá, eu só sei a área da figura B. Eu teria que procurar, né, quanto que mede o lado, no nosso caso, da figura A. Né? Ou seja, a largura e o comprimento. Vamos lá. Como que eu posso fazer isso? Como que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, eu coloquei aqui para você a área da figura A. Beleza? Quem é a base? É o x mais 7. Quem é a altura? É x. Quando eu multiplicar isso, eu preciso que essa área me dê quanto? Exatamente o mesmo valor da figura B. Qual que é a área da figura B? 144. O que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente pode fazer, normalmente se fala a distributiva, ou como você gosta de falar, o efeito chuveirinho, não é isso? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 7, 7x, igual a 144. Eu costumo falar assim, ó, tá sentindo? Não tá sentindo? Cheirinho de equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, o que você vai fazer? Vou passar o 144 para lá. Porque toda equação do segundo grau, para a gente resolver, tem que estar igualada a zero, não é? Ó. Então vamos lá? X ao quadrado menos 7x, o 144 é positivo, vai para lá negativo. Quem que ficou aqui? Depois do sinal de igual? Ninguém, então zero. Você pode resolver por Bhaskara, pode resolver, né, por soma e produto, que é muito mais rápido. Vamos lá para o soma e produto, ó. Eu procuro dois números que somados dá o oposto do valor do B. O oposto do valor do B é menos 7. Ao mesmo tempo, eu procuro dois números que, multiplicados, vai dar exatamente o valor de C, ou seja, menos 144. Vamos de novo? Quando eu quero achar o x' e o x duas linhas, ou se você aprender o x1 e x2, que é a mesma coisa, olha lá, ó,
eu procuro dois números que somados dão o oposto do valor do B. O oposto ele é mais 7, então eu procuro menos 7. E exatamente o valor de C. O valor de C, ó, menos 144, tem que ser os mesmos números multiplicados. E aí você começa a procurar. Só que nada disso que a gente fez desse lado da tela era necessário. Por quê? Olha a resposta. Se eu pegar o 7,5 e multiplicar com 14,5, ele não dá 144. Se eu pegar o 9,3 e multiplicar com 16,3, ele não dá 144. Se eu pegar o 10 e multiplicar por 17, ele não dá 144. Se eu pegar o 13,5 e multiplicar por 20,5, ele também não dá 144. Qual o único que dá 144? O 9 e o 16. 9 vezes 16 vai dar 144. Então, repara, quais os valores que eu tenho aqui? Menos 16 mais 9 vai dar menos 7. Menos 16 vezes o 9 dá menos 144. Só que aqui pra gente, o menos 16 ele não funciona porque é um número negativo. Então o que eu estou procurando? Eu estou procurando o valor de x. Ele é uma medida, ele é um comprimento. Um comprimento não pode ser um número negativo. Repara, eu não posso falar para você que o tamanho da tela que você está me assistindo neste momento é menos 3 metros. É menos, vamos lá, 60 centímetros, vamos fazer o clássico, né? Menos 40 centímetros. Ou ela é 40 centímetros, ou ela é 60 centímetros. Não pode ser negativo, é uma medida, tá certo? De comprimento. Então o valor do meu x é exatamente 9. E aí, qual que é, no caso, o nosso comprimento? O nosso comprimento é exatamente 16. Por quê? 9 mais 7, 16. Bom, achei a resposta, marquei. Mas vamos voltar um pouquinho. Lá no início eu falei para você que tinha um errinho nessa questão, e tem. Lá no enunciado, ele fala para mim, né, determine a medida do comprimento e da largura, respectivamente. Então, o comprimento tinha que vir primeiro. Mas nada que você não consiga achar a resposta. Beleza? E aí, ó, vamos lá. Hoje é só isso aqui, pessoal. Nós ficamos por aqui e aguardamos você na próxima. Beleza? Um abraço. Fique com Deus.